Olá, peregrino, olá, peregrina, graça e paz de Cristo no seu coração. Meu nome é Marcos, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo de mensagem bíblica, aqui no canal do Peregrino. É para mim um prazer, é sempre uma honra ter você aqui comigo, estamos caminhando junto nessa jornada. E você que está chegando agora, fica aqui já as minhas boas-vindas, fique à vontade, sinta-se em casa e aproveite, junte-se a nós. Faça aqui agora tua inscrição aqui no canal do Peregrino, ajude a fortalecer o canal aqui na plataforma do YouTube. Vamos juntos espalharmos a mensagem do Evangelho a um número cada vez maior de pessoas. E eu vou deixar aqui também para vocês na descrição desse vídeo o endereço para que vocês possam encontrar o Peregrino nas demais mídias sociais. Vai ter ali o endereço da página no Facebook, do perfil no Instagram, lá no Twitter e agora uma novidade, um canal no Telegram, onde diariamente eu tenho postado ali um pequeno versículo bíblico com uma curta reflexão, apenas para que nós possamos começar o dia já meditando na palavra do nosso Deus. Pois bem, neste vídeo aqui, a mensagem que eu quero trazer aqui para a nossa reflexão está escrito lá no livro de Atos, no capítulo 9. Vamos falar um pouco sobre a conversão de Saulo. Conversão de Saulo, aquele que depois de convertido passou a ser chamado por Deus de Paulo, o apóstolo Paulo. Aquele mesmo que tem praticamente 49% do Novo Testamento composto pelos escritos de Paulo. Deus, depois que converteu Paulo, fez dele um grande servo de Deus e usou muito o ministério de Paulo para levar a mensagem do Evangelho, principalmente aí aos gentios. Então vamos ver aqui como que foi esse processo. E eu tenho certeza que dessa mensagem Deus falará ao meu e ao seu coração. O texto bíblico fala aqui no começo o seguinte, que Paulo, ou Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos a Jerusalém. E então Paulo aqui, Saulo, ainda dominado pela vontade e o espírito de perseguidor dos cristãos, pede à autoridade judaica da época, o sacerdote, uma carta de referência para que ele pudesse, em nome da sinagoga, em nome do sacerdote, prender aqueles que forem seguidores de Cristo Jesus, fossem homem ou mulher. E a gente vê então que enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e ele caiu então por terra e ouviu uma voz que lhes dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele então perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, aonde lhe dirão o que deves fazer. Isso aqui fazia parte, então, de um processo que Deus tinha determinado para a vida de Saulo, para transformar a vida dele de uma forma sobrenatural. Aquele homem que até então, até aqui, era um perseguidor, Deus estava quebrando ele para iniciar um novo processo na vida dele, uma nova reconstrução, uma transformação total e genuína. E vamos seguir aqui no texto bíblico. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. Ficou cego, completamente cego. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Agora você imagina só o coração desse homem, que até então era um homem forte, valente, perseguidor, estava, vamos assim dizer, no auge da sua bravura, é quebrado por Deus, é tirado talvez aquilo que fosse uma das habilidades necessárias para perseguir alguém, que é exatamente a visão, colocado num quarto e por 3 dias ele fica sem comer e sem beber nada. E aí nós vamos ver aqui que entra em cena um profeta que Deus vai se utilizar dele
para trabalhar na questão da conversão de Saulo. E havia lá em Damasco um discípulo chamado Ananias, era um discípulo de Jesus, e o Senhor então lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhes disse: levanta-te, vá à rua que se chama Direita, na casa de Judas, procure um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando e numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ou seja, Deus estava dizendo exatamente a Ananias: olha, vai e faça isso porque eu já estou mostrando para ele que você vai e que você vai fazer. Mas Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocarem ao seu nome. Ananias temeu, porque Ananias sabia da fama, da história que aquele homem tinha, e que ele tinha, inclusive, uma carta do sacerdote que ele poderia levar preso os filhos de Deus. Mas o Senhor disse a Ananias, olha que coisa linda aqui: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Deus havia escolhido Paulo para essa missão. Só que antes de usar na vida dele, Deus precisava quebrar aquilo que impedia, mostrar para ele que na verdade ele não era nada e que Deus precisava transformar o coração dele. E a gente vê que história linda que Deus fez na vida de Saulo, que de perseguidor ele passou a ser perseguido. Tudo aquilo que ele fazia ou queria fazer os outros sofrer, quem começou a sofrer pelo nome de Cristo foi ele. Uma verdadeira, genuína conversão, totalmente genuína, que mudou a vida de Paulo completamente. Tanto é que ele passou de Saulo a ser chamado de Paulo. E a gente vê então que Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Deus aqui operou na vida de Paulo duas coisas simultâneas com a imposição de mãos de Ananias. Primeiro, a cura física, a cura das suas vistas. Ele passou a enxergar novamente e depois encheu Paulo do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque aquilo que Paulo passou, aquilo que ele iria enfrentar, não haveria outra forma de suportar se ele não estivesse cheio do Espírito Santo de Deus. Muitas das vezes nós queremos ser usados por Deus. Nós queremos ser instrumentos nas mãos de Deus, mas nós precisamos entender que, primeiro, para que isso aconteça, nós temos que nos diminuir. Não pode existir o eu. Não pode ser o eu quero, eu faço, eu vou, a igreja é minha, a obra é minha, o ministério é meu. Não. O ministério é de Deus, a obra é de Deus, a obra é de Cristo, a igreja é de Cristo. Nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. E segundo, para que isso aconteça, precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Tem gente que quer ser instrumento na mão de Deus, mas não busca a presença do Espírito Santo. Não busca estar cheio do Espírito Santo. Como que você quer ser usado por Deus se você está vazio? Porque quando você não tem o Espírito Santo, o que vai aparecer? O você, o seu eu, a sua vontade, a sua carne, aquilo que está dentro do seu coração, que muitas das vezes não é aquilo que Deus colocou, mas é aquilo que você deixou crescer. Então observe que aqui Deus precisou esvaziar Paulo, Deus precisou esvaziar Saulo para que ele então pudesse ser cheio do Espírito Santo de Deus. E a gente vê então que imediatamente caíram-se as escamas dos olhos de Saulo e ele voltou a ver. E a seguir então,
levantou-se e foi batizado, cumprindo assim um sacramento que Jesus deixou, o sacramento do batismo. E depois de comer, sentiu-se fortalecido. Amém? Então é isso que Deus faz na nossa vida. Se você quer ser usado por Deus, se você quer ser um instrumento de Deus, primeiro você precisa entender que você precisa se humilhar diante da presença de Deus. Primeiro você precisa entender que você precisa se esvaziar diante da presença de Deus. Porque Cristo, mesmo sendo Filho de Deus, esvaziou-se de si mesmo e se sujeitou à vontade do Pai. Porque nós, que somos apenas pecadores, não somos dignos nem merecedores de nada, a não sermos da condenação eterna. Enquanto não aceitamos Cristo Jesus, esse é o nosso destino. Agora, por que nós queremos ser melhor do que qualquer coisa? Não. Primeiro, então, nós temos que nos esvaziar. Primeiro, então, nós temos que simplesmente reconhecer que não somos nada sem a presença de Deus e abrir o nosso coração para que nós entre e habite o Espírito Santo. A partir daí, a nossa vida começa a ser governada. E como depois mesmo Paulo disse, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Amém? Que Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente. Que essa mensagem possa falar ao seu coração e que você possa refletir sobre essa palavra. Um forte abraço, fique com Deus, uma semana de vitória, uma semana abençoada na sua vida. E se Deus quiser, até o próximo vídeo aqui no canal do Peregrino.